Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Veterincast de hoje. Eu, Renato Bocabello, trazendo para vocês um conteúdo muito bacana dentro da medicina veterinária com a psicóloga Juliana Sato, que está aqui comigo. Ela tem um currículo, gente, que eu não vou falar tudo, mas enfim, ela estava me falando que ela está trabalhando muito com os médicos veterinários, o mestrado, né, o seu mestrado, é com os médicos veterinários que foram em desastres, enfim, como que eles trabalham a parte psicológica após um desastre. E o estudo dela de mestrado vai ser sobre isso. Mas o desastre da medicina veterinária hoje, nós médicos veterinários estamos num momento de muito sofrimento na nossa saúde mental, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E assim como vocês que estão aí me assistindo como médico veterinário, também vou falar um pouco sobre a minha rotina e como eu lido também com a minha saúde mental, né? Então ela veio aqui hoje para fazer uma sessão de terapia ao vivo com vocês e a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental do médico veterinário e como que o trabalho dela vai impactar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, bem-vinda, Juliana. É um prazer te ter aqui. Me fala um pouco sobre você. Primeira coisa, eu sempre pergunto como que você chegou na medicina veterinária, o que te levou à medicina veterinária. Eu vi que você tem um currículo bem amplo antes da medicina veterinária, mas você perdeu um cachorro, o que aconteceu na sua vida? Como que você entrou nessa? Sim, bom, primeiramente, muito obrigada, Renato, por me receber aqui. Obrigada, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. E, bom, para começar, na verdade, eu já trabalhava com luto, mas o que aconteceu foi que a minha cachorrinha, eu tenho uma Dachshund, e a gente sabe que Dachshund ele tem muito problema na coluna, né? Sério, você não tinha me falado isso até agora? Em Sim, toda a nossa conversa antes, você não me falou que você tinha uma Dacha. sim, eu Puxa, tenho uma eu preciso de deixar um Dachshund. cartão meu, de qualquer jeito. Assim, pode deixar. E aí a minha cachorrinha, ela foi perdendo a função das patinhas de trás. Tá. E nesse momento, que foi um momento muito impactante pra mim, que eu percebi que ninguém à minha volta tinha o suporte e conseguia entender por que que eu tava sofrendo. Por quê? Porque na minha família tinha aquela crença de que cachorro você fica deixando no quintal, ou então você não investe tanto no cuidado. E aí eu falei, não, não é assim não. A minha não. E aí eu fui correndo atrás de suporte. Quem me deu suporte foram os médicos veterinários. E aí isso fez toda a diferença, Você né? conheceu o mundo veterinário através da coluna da sua cachorra. Na verdade, eu já conhecia, eu tinha colegas, Sim. né? Tinha amigos, mas nesse momento foi muito importante. Porque é aí que eu fui entendendo toda uma especificidade que eu não tinha contato. E isso pra mim fez toda a diferença. Por quê? Porque aí foi que eu fui tirar minha certificação internacional em luto pet. E aí na certificação o que mais me chamou a atenção foi a saúde mental do médico veterinário. Que interessante. Quando você fala em luto pet, na tua certificação, eu vi que você fez, foi... Eu não lembro o nome da universidade, qual que foi? Desculpa. Na Association for Pet Loss and Bereavement. Ah, olha lá, tá vendo? Que bonito, né? Adoro. Gente, chique é outro papo, né? Eu te falei, você vai ficar rica, eu preciso ser sócio seu antes. Vamos ser sócio. Vamos lá. Quando você vai estudar o luto pet, o objetivo desse estudo que você teve, dessa certificação, era voltado pro veterinário ou voltado pro tutor? Porque eu queria dividir esse mundo do luto pet na carreira do veterinário, Sim. como o luto pet na carreira de uma pessoa que tem como você, tem um cachorro e você passou um sofrimento com esse cachorro, você se sentiu talvez desamparado e os veterinários te acolheram. Sim. Então, quando você certifica, você busca o acolhimento para o tutor ou o acolhimento para o veterinário? Naquele momento, a minha ideia era entender como que era para o tutor, porque era a minha experiência. Sim, Porém, eu fui vendo que a necessidade do cuidado do médico veterinário era muito maior. Até porque ele, além de médico veterinário, ele também é tutor. sim. Então, são lugares muito distintos, assim, porque ter o conhecimento técnico não viabiliza você lidar emocionalmente com aquela situação, né? E isso fez toda a diferença para mim. Eu vi ali um grande sofrimento e junto também com a minha formação, que eu tenho pós em prevenção e pós-venção ao suicídio. E aí, ali eu falei, poxa, eu consigo unir as minhas formações no cuidado com os profissionais que cuidaram de mim quando eu precisei. E que mudou também toda a minha família. Hoje a minha família tem uma visão totalmente diferente E a também. tua cachorrinha ficou bem.
Ela tá ótima. Ah, que bom. Ela tá Isso é o ótima. mais importante. Sim, ela tá ótima. O médico veterinário ele tem vários desafios durante a execução de um trabalho. O tratamento com o cliente é bem desafiador. Principalmente porque a gente não necessariamente fica claro a situação que o tutor se encontra, né? Muitas vezes a gente recebe uma pessoa que você fala, nossa, que pessoa equilibrada, tranquila. Ela parece super bem com a situação e de repente ela vira as costas e essa pessoa está totalmente fora, ela não entende nada. E isso eu comecei a perceber muitas vezes numa consulta em que eu passava ali 30, 40 minutos conversando, explicando sobre a doença, explicando sobre o tratamento. Essa pessoa ela levantava, ela agradecia, ela ia para casa. No dia seguinte ela ligava e falava assim, eu queria conversar com o doutor porque eu queria tirar algumas dúvidas da consulta. Aí, poxa, né? Não, tudo bem, vou falar com ela por telefone. A pessoa nem se recordava direito que a gente tinha conversado, porque ela estava tão tensa no momento da consulta, Sim. que ela estava fechada no mundo dela, ela nem entendia o que a gente estava conversando. E isso começou a criar alguns gatilhos de como eu devo atuar, ou muitas vezes dar um tempo na consulta. Peraí, vamos tomar um café? Deixa eu dar um biscoito aqui pro seu cachorro para tirar um pouco o foco, né? Sim, Da vamos dar uma doença. respirada, Vamos dar uma né? respirada, vamos dar uma respirada. E você como tutora, você passou provavelmente por um trauma desse, de... Na verdade, assim, eu fui fazendo um percurso. Sim, Então, tem um médico veterinário que eu confio muito, que ele cuidou da Melissa quando ela tinha 8 meses, que ela teve gastroenterite hemorrágica. então, E a gente sempre tem que pensar que, assim, a doença do pet, ele pode estar vinculada a um momento difícil da pessoa. Então, ela associa as coisas, né? No caso, a minha cachorrinha, a Melissa, ela teve essa gastroenterite quando eu tava me divorciando. nossa, Então, aquilo pra mim foi um trauma, porque toda vez que ela ficava doente, imediatamente eu remetia a você esse voltava esse momento. processo. Exatamente. E aí, isso é que é importante o médico veterinário compreender que muitas vezes ali ele está dando um diagnóstico no momento atual, mas a pessoa pode estar revivendo uma situação passada. Por isso, ela não consegue apreender aquilo que está sendo dito, né? E o que você... é, eu perfeitamente entendo, mas ao mesmo tempo, como todo médico veterinário que está aqui assistindo ou vai ouvir esse podcast em algum momento, ele vai falar assim, legal, mas eu preciso de uma receita para que isso não aconteça mais na minha vida, né? Porque eu preciso, em 1 hora, explicar, ou até menos, 30 minutos explicar para essa pessoa tudo que ela precisa saber. E ela precisa entender tudo que ela precisa saber, porque a minha agenda é curta Sim, e médico veterinário não é uma profissão altamente bem remunerada. A gente tem uma profissão que tem uma remuneração baixa em relação à medicina. Hoje, talvez nem dê mais para fazer essa comparação, mas assim, não é uma profissão que você vê um monte de médico veterinário rico pela rua. Não é sim, isso. Então, existe uma preocupação do médico veterinário com o ganho financeiro dele naquela situação e o sim. quanto que ele está revertendo para o tempo que ele está se doando aquilo. E isso que eu estou te perguntando é porque hoje está claro para acho que todos os médicos veterinários o quanto de tempo que a gente tem que doar ou vender, no caso quando você está cobrando uma consulta, para que a pessoa seja atendida, Sim, né? E sim, muitas vezes esse tempo ele não é compatível com o que ela precisa de fato para poder entender aquilo que está acontecendo. sim, E eu acho que era o que eu estava te perguntando no começo. Eu falei, a gente precisa criar agora um caminho de ideias que façam o médico veterinário saber lidar com algumas situações para que ele não entre num buraco junto com o tutor, né? Porque a gente começou a sim, entrar nessa crise. O tutor, toda vez que o cachorro tinha uma gastroenterite hemorrágica, por exemplo, ela entrava em crise emocional porque ela lembrava de um trauma que ela teve na vida dela. E aí o médico veterinário, para criar um momento de empatia, ele entrava em crise junto. sim, E aí ele sim, atendia 10 tutores por dia em crise. E sim, 10 vezes ele entrava em crise por dia. E quando ele chegava na casa dele, ele falava assim: quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? sim. Por que eu tô Mas, vivo, né? mas justamente é muito importante você ter trazido esse ponto, porque o médico veterinário, o profissional, ele precisa de estratégias. Então, ele ali é um empreendedor do próprio negócio. Isso. Ele é um empreendedor, ele é um empresário e ele precisa de estratégias porque ele precisa também performar e ter resultados, né?
E aí, dentro dessas estratégias, que eu até trago o e-book. Então, hoje eu tô lançando o meu e-book com Você compartilhou estratégias. comigo lá e eu não conseguia Compartilhei. baixar ainda, que eu te pedi autorização pra ver. Eu achei que você fosse trazer assinado pra mim com dedicatória. Não, mas eu Mas já compartilhei. eu vi. Mas muito legal o e-book. Sim. E o objetivo do e-book. Ele é Desculpa, é que eu te justamente. cortei. Imagina, não, mas ele é justamente com estratégias para pontos principais. Principalmente um deles é a questão do luto. Ele traz ali como você aborda, como que você conduz de uma forma que seja efetiva, tanto para o médico veterinário quanto para o tutor também, né? Por quê? Porque ele precisa manter ali a sua saúde mental. Sim, acima Então, de se ele tudo, tem né? uma demanda muito grande no dia, ele vai ter que lidar ali com uma série de questões mantendo essa energia alta. Então, ele Sim. precisa ter esse mindset de aqui, ok, fechei. Agora eu preciso de um tempinho para começar um novo ciclo. Porque a cada atendimento é um novo ciclo, né? Sim, e é muito complexo, porque são ciclos às vezes muito distintos, são pessoas muito diferentes. Uma hora você está atendendo uma Dasha com problema de coluna, outra hora você está atendendo um fila brasileiro que está claudicando, outra hora entra um gatinho. E assim, Sim. são E cenários de famílias seres diferentes, totalmente né? diferentes, Sim. exatamente, e núcleos familiares totalmente diferentes. Um é um cachorro que dorme em cima da cama, outro é um cachorro que dorme no quintal, outro é um gato que mora num apartamento com a pessoa sozinha. E, e de fato a gente não tem preparação nenhuma para entrar em núcleo familiar de ninguém. A medicina veterinária ela não tem nenhuma disciplina relacionada à construção de um ambiente pet. Né? Sim. Assim, o que é um ambiente pet? O que é um pet? Né? Sim, Eu tava, hoje é ah, todo um imaginário, na verdade. A gente entende como uma forma muito simbólica ali de representação familiar. então, e eu tava assistindo esses dias no. Eu não lembro qual meio que eu tava assistindo, mas enfim, tava na televisão lá, no meu equipamento de filmes que eu tenho. E aí apareceu não sei o que pet. Falei, ah, legal. Eu tava lá, tipo, vendo celular, descansando um pouco no meu momento de. E coloquei um filme começando sobre, acho que é vida de pets, alguma coisa assim. Era um Um filme. desenho. Não é desenho, ele é um. Quase como um documentário. Ah, tá. E ele começa o documentário mostrando algumas famílias, quando as crianças querem um pet, e aí de repente os pais dão de presente o primeiro cachorro, e aquela alegria, aquele choro, aquela emoção, né, do primeiro pet, que eu até chorei, assim, caiu lágrima, porque eu lembrei do meu primeiro pet, né, e da minha primeira cachorra, que pra mim foi algo muito marcante na minha vida. Então, eu falei, nossa, olha que coisa, né? A construção familiar hoje, em alegria, bons momentos familiares, ela está relacionada a você acolher um animal, comprar um animal, enfim, dar de presente um A animal, receber um receber, animal. né, essa Você vida. coloca um animal dentro da sua família, e não importa qual animal, se é um cachorro, se é um réptil, se é um pássaro, você colocar um ser que vai ser cuidado pela sua família faz com que a sua família parece que ganhe um ponto de alegria e leveza. Sim. Né? Esse documentário ele mostrava um pouco isso no começo, eu não acabei não assistindo, mas eu falei, ah, chega, não vou ver mais, chega de trabalhar aqui. Não quero, deixa eu assistir um filme de terror que eu acho mais tranquilo. Sim. E aí, depois eu acabei pensando nisso, porque hoje, talvez na minha área de atuação, eu acabo recebendo um número muito maior de tutores que falam para mim assim, doutor, eu não quero mais ter um cachorro. Ele vai ser o último, eu nunca mais vou ter cachorro. Pela experiência que ele Pela teve. experiência que ele teve, né? E nesse momento, o médico veterinário ele começa a se questionar. Porque imagina você chegar para um pediatra e falar assim, então, doutor, eu me arrependi de ter tido um filho. Eu não devia ter tido um filho. E eu não posso ter a liberdade de chegar para essa pessoa e falar assim, cara, mas tem um cachorro, é tão bom, eu acho que você tá com um problema mental e você precisa ir num psicólogo ou num psiquiatra se tratar. Mas isso está tão frequente na minha rotina, tão frequente, que de fato assim, eu me questiono como médico, muitas vezes atuando naquele paciente, e tenho dúvidas de como que vai ser a sociedade em relação aos pets daqui a uns anos. Tá, é muito importante você trazer esse ponto que, assim, eu já vivi uma experiência com uma médica veterinária onde o foco dela era cachorro. Ela viveu perdas também muito significativas e aí o que que ela fez? Ela migrou para gato. Então, os tutores, por mais que eles falem assim, ah, eu não quero mais ter cachorro, mas ele ainda quer ter
o vínculo com o pet. Então pode ser que ele migre para outra raça. Outra espécie, né? Outra espécie, Outra no espécie, caso, verdade, desculpa. Não, imagina. E aí ele faz essa migração, entendeu? Porque o que que é a representação do pet? É o vínculo. Ele quer ter uma representação concreta do vínculo, É um vínculo de cuidado. de cuidado, que é um retorno, né? Na verdade, às vezes no vínculo ser humano, você não tem. O retorno se diz de acolhimento do pet em relação ao tutor. De De alegria, amor. interação, de alegria, de satisfação, né? Então você tem ali, você chega em casa. Sempre o bichinho vem todo feliz da vida que você chegou. Sim. Nem sempre quando você chega em casa, a tua família vem feliz da vida que você chegou. Ah, quando eu chego em casa eu falo, desce todo mundo que o papai chegou. Vem dar um abraço no pai. Mas você pede. Eu peço, lógico. Tem lógico. gente que não pede. É o mínimo que eles têm que fazer. Então, mas tem gente que não faz esse movimento. Você ainda bem que faz o seu Não, movimento. eu abro né? a porta dos quartos, vocês saem do quarto, largam o videogame, vamos jantar comigo. Que aí você se nutre. Lógico, Mas tem pessoas que não como têm. a gente chega na família. Eu tenho 3 cachorros, 6 cavalos, 2 jabutis, um gato, tem uma gata agora, a Fumaça, que é meio gato, porque ela tem menos uma perna e menos um olho, que ela foi resgatada, eu tirei da rua. E 2 filhos humanos. E o que eu queria chegar com você, assim, eu nunca pensei, na verdade, em não ter um pet. Sim. Né? Para mim é tão natural ter um pet. É tão natural ter um animal convivendo comigo, dividir a minha vida com o animal. Mas na minha cabeça é muito claro que eu vou ter vários animais durante a minha vida. Sim. E que para aquele pet que eu tô cuidando, eu vou ser o único dono dele a vida inteira. Sim. Né? Então eu me torno algo muito importante para ele e ele se torna um momento da minha vida. Normalmente, outro dia eu estava vendo álbuns de foto de família e para cada momento da minha vida eu tive um animal em acompanhamento. Eu tive o Buzz, eu tive o Simba, eu tive o Otto e a Opari. Enfim, foram vários animais em momentos distintos da minha vida. Antes de ter filho, quando meus filhos eram pequenos. E eu sei que vai ser assim até eu ficar mais velho. Mas eu vejo que muita gente tá cansada. As pessoas estão cansadas do cuidado. E isso me preocupa, porque é o que você falou, elas querem ter o vínculo. Sim. Mas aí o que é importante? É sempre importante educar. Qual que é o teu papel enquanto uma pessoa que está sendo cuidadora? Por que você está fazendo isso? Porque a mudança está justamente em que o animal ele não é mais um objeto e ele não é uma coisa. Ele é um ser vivo com demandas de ser vivo. Sim. Então, cognitivo, precisa passear, precisa se alimentar de forma saudável. Então, você tem que ali ajudar as pessoas a entenderem que este ser vivo tem demandas de ser vivo. Sim. E não de objeto. E aí, quando as pessoas elas começam a ter essa visão, isso vai modificando também. E ela também vai entendendo quais foram as perdas que ela teve na vida e que isso faz parte. Então, a gente entra muito nos tabus da sociedade, que não vou falar de luto, eu não vou lidar com perda, mas faz parte do ciclo da vida, né? E aí, você tendo isso muito mais claro, você consegue acolher os animais. Então, na minha criação como médico veterinário, a gente entende o momento da eutanásia. Chegou o ponto, vamos praticar aqui uma eutanásia pelo bem-estar do animal. E eu acho muito importante isso na minha profissão, porque é um momento em que você pega um final de vida que seria extremamente sofrido, tanto para o tutor quanto para o pet, onde você perde totalmente qualidade de vida e aquele pet perde a liberdade dele ser um animal, ele passa a ser um objeto, talvez, em cuidado só. E a gente toma uma decisão. E isso para mim sempre foi muito claro e muito como se fosse uma dádiva, sabe? Puxa, olha, eu dei uma vida tão boa para minha cachorra até aqui e hoje é o dia e eu quero deixar ela descansar porque ela fez o papel dela na minha vida. E eu sempre me senti muito tranquilo em decidir isso, inclusive. Porque eu sabia o momento em que não existia mais qualidade de vida para aquele cão, para aquele gato. E a gente, olhando ali os principais sinais de interação, de vida, você fala, não, chega.
né? Eu me sentia capaz de fazer isso. Hoje a gente até indica eutanásia, em muitos casos, mas na maioria dos casos a gente tenta conduzir o paciente um pouco, às vezes até mais adiante do que o que eu gostaria. E isso é chamado de cuidado. Sim. Né? Então eu estou cuidando. E o cuidado em excesso leva talvez a um... O que eu estou vendo, tá? Eu estou me expressando Sim, a sua aqui. interpretação. É a minha interpretação. Sim. Isso, nada técnico, nada psicológico, é o ponto de vista 100% do médico veterinário com 20 anos de profissão. Então a gente vê um animal que talvez esteja em sofrimento, mas como ele está sendo cuidado, ele se mantém nessa situação por muito tempo. Sim. Né? E eu, como veterinário, talvez já tivesse feito eutanásia e falando, não, vai descansar. E a pessoa, não, eu estou cuidando, então eu quero cuidar até o fim. E nesse processo do cuidar até o fim é onde eu vejo esse trauma. Então, mas aí entra muito na construção. O que a pessoa tem de construção do que é cuidar até o fim. O que ela entende de qualidade de vida. E essa é uma coisa que eu até trabalhei muito. A minha primeira formação foi distúrbio alimentar, né? E uma clínica que é ortopédica e eles têm, inclusive eles que cuidaram da Melissa também, né? Legal. O que eu fui orientando? Que tem uma nutróloga lá também. E ela se vincula muito com essa questão também da finitude, que é assim, você tem uma ideia não do momento presente. Ou você tem uma ideia do passado, ou você tem uma ideia do futuro. Você tem que olhar o momento presente e entender qual é a necessidade deste momento, né? E sempre entendendo, apesar de dar um pouco mais de trabalho, mas entender quem é esse tutor. E qual é a linguagem que você pode adequar a esse tutor para que ele compreenda a necessidade deste animalzinho nesse momento. Por quê? Porque ele não tem ideia. Ele, de fato, não consegue imaginar ali o que é que está acontecendo, né? Ou a pessoa, ela imagina as coisas mais trágicas do mundo, tipo, faz um filme de terror mesmo, assim, na cabeça dela. Ela se coloca como responsável por uma coisa que não é responsabilidade dela. E a gente tem uma tendência, quando ser humano, de se colocar responsável por coisas que não são nossa responsabilidade. E principalmente o médico veterinário, ele tem muito isso. Mas quando você vai entendendo ali que vamos conversar a respeito, e assim, é um processo, e neste processo, vamos pensar neste ser vivo que está aqui diante de mim, vamos olhar para ele, né? Isso, de fato, é uma necessidade dele, não é sua. Necessidade do tutor. Necessidade do animal. Do animal. De que, assim, ele está em sofrimento, a doença dele está progredindo e ele está ali entrando num sofrimento muito grande. E o prolongamento só vai aumentar ainda mais o sofrimento. Você acha que o tutor, hoje, as pessoas, de modo geral, elas aceitam do profissional esse ponto de vista? Como que você vê isso? Depende. Se o profissional ele for um profissional que cria uma conexão, e aí entra muito na experiência do cliente, né? Então, quando a gente ali como empresário, você pensa na experiência do cliente, você pensa também nessa conexão. Conexão do tutor com o veterinário. Conexão do tutor com o veterinário. Tá. Então, se você cria essa conexão, ele vai te ouvir. Porque ele tem ali em você, se ele for uma pessoa muito consciente, a gente tem que pensar que, assim, tem pessoas que são maduras e tem pessoas que não são. Sim. E aí, não vou generalizar, mas se eu consigo criar uma conexão com esse tutor, ele com certeza vai me ouvir, enquanto profissional. Porque ele entende que o conhecimento eu tenho e que nesse momento nós dois estamos trabalhando juntos em prol deste animal. Então, é um trabalho coletivo, sabe? Sim. Não, pra mim, assim, o que você fala é claro, e eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu me conecto muito com meus tutores, com os meus clientes. Graças a Deus, depois de muito tempo de trabalho, eu tenho uma conexão muito forte, tenho clientes muito bons. E é muito engraçado porque muitos clientes, eles acham que eles se tornam amigos, e de fato, alguns até se tornam um pouco amigos. Mas muitas vezes esse relacionamento de acolhimento no consultório é para poder entender um pouco mais sobre a vida daquele pet dentro daquela família. Isso, eu já tive até estagiários que acompanharam as consultas e eles falam assim, mas por que você perguntou sobre o hobby, sobre as viagens, né? Por que você perguntou? Sobre a rotina. Sobre a rotina, né? O que acontece e tal. Não, porque eu preciso entender
em que meio que o meu animal convive, né? Porque a partir do momento que eu estou doando para a vida daquele ser, daquele cachorro ou daquele gato, enfim, daquele animal, eu quero saber como que eu vou atuar dentro daquilo que ele está vivendo. E isso é muito difícil. É muito difícil pro veterinário. Eu vejo hoje os veterinários que estão trabalhando comigo, muitas vezes eles falam, Renato, não dá para ser assim. A gente não aguenta. A gente não aguenta porque a gente não consegue se conectar com todas as pessoas que passam pelo consultório. A gente não consegue criar essa empatia com todo mundo. Isso demanda uma doação muito grande. Então, mas aí é que está a questão. Você não vai fazer isso com todos. Até porque aí sim você pode entrar em risco de burnout. Porque não são todas as pessoas. Se fosse assim, todos nós seríamos super conectados. E não é real. Não, não é. Não é real. É. Mas você vai ali demandar uma energia para quem de fato é o tutor e o seu cliente que vai te ouvir, sabe? E quando você tem essa construção e entendendo que assim, a energia não é para todos, mas as pessoas que ficam são essas pessoas que vão fazer valer a pena o que você está fazendo, sabe? Sim, e eu acho que eu tenho pessoas ao meu lado que são incríveis, hoje, até hoje, e tenho pessoas que de fato mudaram de uma hora para outra no momento da morte. Exato. Assim, eu já tive pessoas que eu estava viajando, ou eu não estava na clínica, e naquele domingo à noite o cachorro precisou passar por uma eutanásia ou por algum problema. E nesse dia eu não estava. Aí a pessoa falou, mas você não estava lá esse dia? Eu falei, não, mas é que não é o dia que eu trabalho. Esse dia eu não estou trabalhando. Não, mas eu queria você ali naquele momento. Eu falei, então, mas eu não estou naquele momento. Sim, Né? isso E eu não posso estar isso, 24 horas disponível. Isso é muito importante, colocar o limite. Para quando o cliente quer. Mas o limite eu acho que ele é mais colocar no próprio veterinário do que no tutor. Então, mas o burnout ele entra muito nisso, porque você tem fatores externos e fatores internos. Sim. E aí, num desenvolvimento de autoconhecimento, se você tem muito claro quais são os seus limites, você comunica. Pode ser que doa quando vem uma fala ali que você se sente atacado. Claro, vocês são seres humanos, mas você tem muito claro o teu papel, que o que você precisava fazer, você fez. Sim. E isso é muito confuso por muitos anos. Isso que você falou, o meu papel foi feito e eu fiz o que eu precisava fazer. E essa pessoa é um ignorante, é um imbecil. Aí a gente começa a xingar, né? Pra poder aliviar o burnout. Ele está vivendo, Você chuta o burnout pra frente. Ele está vivendo ali o luto, né? E na verdade assim... mas a pessoa perdeu o cachorro dela, ela está em luto, então ela tem o direito de agredir o veterinário, ela tem o direito de... E muita gente se sente no direito, muito tutor se sente no direito, no momento do luto, no momento da perda, no momento da dor, de maltratar os outros, de maltratar quem está perto, de falar que não vai pagar a conta porque está sofrendo, de falar que, não, mas depois eu vejo isso, depois eu vou, não, porque eu não quero, não, porque eu não vou fazer, ou porque eu quero que o Renato esteja aqui nesse momento, que se não for ele eu não vou fazer. Mas aí é muito do ser humano, porque nós, enquanto seres humanos, somos egoístas. Sim. Não, e eu tenho uma cliente que ela é psicóloga, ela é muito querida, e uma vez eu cheguei para ela e falei assim, ô Luísa, você indica os seus clientes pegarem um cachorro para ajudar eles no caminho deles? Eu indico, eu acho ótimo ter um pet. Eu falei, não faz isso. Eu não indico. As pessoas não podem. Não, eu não indico. Isso é uma briga que eu tenho com colegas psicólogos. Mas tem muitos que indicam. Mas né? eu não indico. Eu falo, não, gente, peraí, vamos entender a necessidade do momento, né? Aí eu falei pra ela, chega, não faz mais isso. Não indico. Né? Porque eu entendo, você falou, nós somos seres humanos, nós somos animais. Eu fui uma vez, eu adoro neurociência, fui estudar neurociência um pouco mais a fundo, ler bastante sobre neurociência. E neurociência está muito relacionada à parte endócrina, à parte fisiológica do mecanismo hormonal relacionado às suas ações, interações com o meio e como o meio te transforma naquilo que você vai ter. E o microbioma, né? Microbioma, Exatamente. Como que o meio vai te deixar daquela forma. Isso. Então... É muito doido, porque você vai na ciência a fundo, depois você volta para a medicina oriental e você fala, eles falam exatamente aquilo que você precisa. Isso. Né? É tão óbvio que há 5.000 anos eles fazem isso. Mas enfim, o veterinário ele não
profissionalmente, né? Hoje a gente tem o país que mais forma veterinários do mundo. A gente tem uma Sim, formação enorme de médicos veterinários, com um curso de graduação extremamente curto. É, normalmente eles são híbridos em algum momento, então eles têm aula online. Em nenhum momento da construção de um médico veterinário hoje a gente fala sobre a parte de construção, sobre o humano, sobre como o humano, como você vai atuar profissionalmente com o ser humano. E uma sim. coisa que a Bianca me falou quando ela veio aqui, ela falou assim, porque a gente parte do princípio que o médico veterinário ele já entra para fazer medicina veterinária porque ele não quer lidar com pessoas. Ele quer lidar com Sim, ele quer cachorros, lidar com os com animais. animais, mas a questão é que, assim, a gente. Só para finalizar a questão do egoísmo, Sim, né? Quando existe uma dor, você só sente a sua dor. sim, Você não consegue sentir a dor do outro. Isso seja médico veterinário, isso seja o tutor, isso seja médico veterinário barra tutor, né? Quando você está em sofrimento, aquela dor ela é maior do que todas as outras dores. Só que quem é o profissional que está com condição de ter esse discernimento? Ele que tem que ali ter essa clareza de que, assim, nesse momento, eu não vou levar para o lado pessoal, por mais difícil que seja. Mas se eu ficar levando tudo pro lado pessoal, você não vive. sim. E as É o que a pessoas gente conversa atacam. entre veterinários e vários veterinários que eu converso, que vieram aqui. É, os tutores, eles esquecem que existem regras profissionais. Mas eles não sabem porque eles não têm essa clareza, entendeu? Por isso que o médico veterinário, ele vai ali ser um educador também nesse sentido. Porque ele também precisa ali. A gente educa adultos. Não tem jeito. Os nossos adultos não são Não educados. são Não educados. são educados. Eu acho que quando você coloca dessa forma, que eu acho que é a forma que vai ter que acontecer, que o médico veterinário, no final das contas, ele é a pessoa responsável a educar o cliente dele, a gente vai entender que o profissional que vai trabalhar nessa área, ele vai precisar de um treinamento, ele vai precisar de uma construção, Precisa. né, para poder, de fato, educar, de fato, criar condutas para o tutor saber seguir algumas condutas que sejam profissionais. Né? Tem gente que não entende Sim. às vezes. Ah, mas eu te mandei mensagem domingo à noite. Cara, eu não respondi, vou responder segunda de manhã. É emergência? Sim. Não, mas era uma emergência. Tudo bem, você mandou emergência. Lá no meu WhatsApp tá escrito: caso de emergência, ligue para 3021. Você não ligou, porque tá na Sim. minha mensagem do meu negócio de WhatsApp. Ah, mas eu não vi. Então, você não viu, o problema é seu, não é problema meu. Porque no meu WhatsApp, ele é um. Se você mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu não vou bloquear ele domingo à noite. Então, mas aí a gente pensa no condicionamento. Então, nós voltamos à questão do condicionamento. Somos seres humanos animais. Então, condicionamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre refletir e bater na mesma construção de argumento. Falei isso, vou repetir novamente. Aí eu, médico veterinário, estou cansada de repetir. Pois é, então quando você está educando a pessoa, você tem que fazer o quê? Você tem que repetir. Porque você tem que fazer o quê com você? Você também vai se educar. Sim. Você se educa no processo, né? E aí nisso a gente vai reforçando, porque a construção é sempre através do reforço. Sim. E aí você vai reforçando, reforçando, e isso vai te ajudando enquanto profissional e vai ajudando também a você como você lida com os seus clientes, né? Porque a demanda, ela sempre vai existir, É, mas você vai ali colocando seu limite, né? a ideia do podcast era criar estratégias para não entrar num burnout. Sim, Me explica o que é o burnout para as pessoas começarem a compreender, porque a gente fala em burnout, burnout, burnout. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito é saber o que é um burnout, primeiro, e saber quando eu estou próximo, quando eu estou perto, ou quando aquele caminho me aproxima, esse caminho me afasta de um burnout. sim. E me ajuda a esclarecer o que é um burnout, que eu acho que eu não sou a pessoa daqui que vai explicar da melhor forma. Sim, o burnout ele é muito vinculado ao trabalho, né? Então, toda vez que a gente fala burnout, a gente tem que sempre trazer para o contexto do trabalho. E aí é quando tem o quê? Um esgotamento. Então, quando
É que o médico veterinário, ele não tem essa questão de segunda a sexta, eu vou trabalhar de segunda a sexta. Tem o sábado, tem o domingo, tem os As plantões, as madrugadas, os madrugadas. finais de semana, Exatamente, feriado. mas numa construção social, você tem a síndrome da segunda-feira, que é quando assim, já tá chegando domingo à noite fantástico, e você fala, meu A Deus, gente amanhã não eu tenho entra que ir nem para o na trabalho. síndrome da segunda-feira. Pois é, Putz, a gente tá exatamente. mal de profissão já. Exatamente. Então vocês vão ali numa construção contínua. Mas o que que é? É quando você já imagina que você tem que ir para o trabalho e já vem aquele cansaço, aquela vontade de fuga. E Esse você já é um primeiro sinal. já começa ali os primeiros sinais, quando você sente que você não é você dentro do seu ambiente de trabalho. Então, antes você ia feliz, ficava contente, aí você começa a ficar mais irritado, fica mais cansado, né? E você não se enxerga mais ali naquele ambiente de trabalho. Por quê? Porque tem muitas demandas externas e tem a sua própria demanda interna. E aí você vai juntando esses sinais, você começa a entrar num. Realmente é como se você sentisse a sua energia sendo drenada. O que antes te trazia satisfação, a tua escolha de vida, ela passa a ser um dilema. Fala, por que que eu tô fazendo isso? Mas aí você já tá no burnout. Aí você já está, Já mas está. quando você começa ali, por exemplo, eu vou dormir. Então, vocês têm um sistema de plantão. Não consegue desligar, você já começa uma noite, duas, três. Eu falei, cara, tô na terceira noite que eu não tô conseguindo desligar alguma coisa que não tá. Então, Eu o já primeiro tenho passo que. é aprender a desligar o botão. Você tem que aprender a desligar. Tá. Por isso o e-book tem as estratégias para Entendi, é uma isso. estratégia do e-book. O que que você acha que ajuda um médico veterinário a desligar o botão? Ele vai também nessa construção de que, assim, quais são os rituais que você tem para desligar? Ótimo, rituais. Perfeito. Não, eu acho legal porque, assim, parte de um ritual pra mim que funcionou por muito tempo era acender uma vela. Sim, Pode parecer uma coisa boba, né? Mas eu tenho uma amiga que faz velas aromáticas. E eu nunca sim, fui de acender vela, sempre fui, imagina. E um dia ela tava falando das velas, não sei o que, pô, eu falei, eu vou comprar uma vela aromática. Quero saber como é que é esse negócio do cheiro, da... sim. E de fato, assim, olhar o fogo. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada ao fogo, né? Mas não é todo dia que a gente consegue acender uma lareira ou uma fogueira. Mas acender uma vela, muitas vezes ficar olhando pra chama já é algo, é uma parte do ritual que é... Mas isso é meditação. Porque eu trabalho com meditação, Ah, né? Eu é? tenho formação em mindfulness e aí essa é uma meditação. Quando você olha ali para a chama, você se conecta com aquele momento e as outras coisas elas vão ali se desligando. Então você apura os seus sentidos. No caso da vela aromática, você vai sentindo o cheiro, você vai trazendo a sua consciência para o seu corpo. E isso vai ali te trazendo para o momento presente, né? A minha família, eu sou descendente de samurais. Então a minha Ó. família, ela sempre tem rituais. O No ritual, ele é muito oriental tem muito importante, ritual, né? muito. Tanto que eu gostei tanto do negócio da vela que todo ano eu dou no final do ano vela pra todo mundo da clínica. Compro Sim, lá 150 velas e distribuo velas pra todos os profissionais. Porque eu acho que é um meio. Lógico que assim, a pessoa ela precisa querer entrar num ritual também, sim, desligar o celular, né? isso. E uma das coisas que eu me vejo quando eu tô próximo de entrar num burnout, ou quando eu tô num caminho errado, que eu chamo de caminho errado, né? É quando eu olho o celular a cada 30 segundos para ver Sim. se entrou alguma mensagem. Aí eu olho o WhatsApp, eu olho o Instagram, eu olho o e-mail, falo, putz, entrou tal coisa, já respondo. Porque se alguém tá me mandando mensagem, eu quero responder logo, para não Então, passar do tempo. aí precisa identificar o que que é urgente, o que que é importante, e o Sim, que que é urgente, o que que é importante e urgente, o que que é importante que pode ser deixado para não, e um depois. momento de falar assim, não vou olhar o celular agora. Né? Exatamente. Esquece o celular em algum lugar, enterra ele em algum canto, deixa ele quieto lá. Mas de fato a gente tem isso na rotina. E tem gente que me olha e fala assim, não, mas você não sofro. Eu tenho momentos que eu preciso. Peraí, deixa eu me desconectar, deixa eu sair de perto um pouco, que eu preciso, né, me realinhar aqui. Então é o que Sim. você falou de uma rotina, de um ritual. De você ter os seus rituais. E você tem os bonsais Eu também. tenho, não, meus bonsais, Então, eles são. O bonsai hoje ele já tem uma. Ele já virou algo a mais. Né? Eu faço bonsai há 30 anos. sim, Né? E bonsai ele tem uma conexão com o samurai
Muito grande. De muito longa data. Sim, Inclusive sobre a doação que você tem naquilo que você faz com paixão, né? O sim, meu mestre ele falava para mim que um bom bonsai ele não tem preço, e de fato não tem. O sim. preço é algo que a gente coloca em cima de uma coisa que... E os samurais, quando eles queriam que o imperador recebesse a melhor chama, eles queimavam os seus melhores bonsais para poder... Então existe toda uma... Na cultura É um oriental... símbolo de sacrifício, É um né? símbolo de sacrifício Sim. e E um de símbolo de doação. doação e de desapego, né? Sim, O desapego mesmo, de você... Ah, eu trabalhei por anos em cima disso e tudo bem. Eu simplesmente dou isso que eu trabalhei por anos para alguém acabar recebendo isso, né? exatamente. Então, o bonsai ele é um meio, muito veterinário me procura, pô, eu quero fazer esse negócio aí, deve ser legal fazer bonsai. Eu falo, cara, bonsai é algo que você pode fazer com muito dinheiro ou com nada de dinheiro. Você plantar uma Sim, semente, você começa a fazer um bonsai. Porque tem mais a ver com a parte da filosofia, de como você vai trabalhando e construindo uma árvore, do que do fato de você investir um dinheiro para construir. Lógico que tem a parte artística, a parte sim. visual, etc. Mas é igual o caminho zen da cerimônia do chá. Sim, Então que é você muito tem legal. toda uma construção ali que é justamente para te trazer para essa internalização, sabe? Sim, Eu acredito muito que quando a gente se perde muito nos complexos que tem no externo, é porque você se perde de você. Então voltar para esse caminho previne o burnout, é. né? Mas eu vou te falar, quando eu tive próximo do burnout, eu por mim tinha largado mão dos bonsais, sabia? Sim, Eu porque tava não fazia tão... mais Não fazia sentido, mais né? sentido. Sim, Eu chegava na clínica, eu ia atender uma pessoa, eu falava assim, por que eu tô aqui resolvendo o problema dessa pessoa, enquanto eu tenho um problema comigo muito maior? sim. Então não fazia o menor... Eu chegava em casa, olhava as plantas e falava assim, vendo isso aqui tudo, eu só quero paz, Exato, mas né? isso é a despersonalização. É quando você não se reconhece mais nas suas atividades. Sim. Falou que antes me conecta muito com os meus valores, de repente eu não consigo enxergar mais quais são os meus valores aqui dentro. E crise, burnout, Exatamente. todo mundo tem, né? Tem Sim. muita gente que olha... já tive muito veterinário que chegou pra mim e falou assim, não, mas parece que você tá tão estável, tão... Eu falei, cara, você não tem... É uma briga todo dia. Eu acordo de manhã e levo meus filhos na escola. Não tô feliz. 6 horas da manhã, agora já tá escuro, 6 horas da manhã. Eu tô acordando de manhã, não tá de dia Então, mas mais. aí a projeção. É muito mais fácil olhar para o outro e falar: Meu Deus, você é muito zen. Mas as Você pessoas olham e é falam muito assim, zen. nossa, mas você... Não, não é. É uma briga todo Sim, dia. É uma sim, luta diária de conseguir ser um pouquinho melhor todo dia. Então, acordar sim, de manhã, levar os meninos na escola, voltar pra casa, tentar treinar ou dar aula. Hoje de manhã eu dei aula de anatomia. Olha que sim. loucura, dei aula de anatomia. Eu vou te contar meu dia, então. É, é Dei uma, aula de, é uma conquista, dei né, que aula de você vai anatomia que eu tô ali. adorando. Nunca tinha Sim, dado aula de que anatomia, tô dando aula de legal. anatomia, tô vendo pessoas começando na profissão extremamente entusiasmadas com o seu objeto de estudo. Depois eu fui pra clínica, fiz uma retirada de tumor de crânio de um Sim, cachorro, que é a segunda vez que eu opero ele. Vai ser um relato de caso muito bacana. Por 3 anos ele teve um tumor central, eu operei. E agora, quase 3 anos, ele retirou. Retirei hoje a recidiva, tá super bem. Acordou bem lá na ai, clínica. que bom. E depois eu tive algumas consultas, tudo de caso muito complexo. Sim, E aí eu tô aqui num podcast conversando com você para falar um sim, pouco sobre a vida do médico veterinário. sim. Então, tem Mas olha. olha só a acuidade mental que você tem que ter. Entende? Se você não tem ali uma linha onde você se pautar e falar, eu vou ter uma pausa aqui, como que você mantém a sua acuidade mental? Até É, para como você trabalha com neuro, o neuro ele é muito específico, ele tem ali sim. necessidades de linha fina, né? Então É você tem que ter um manejo muito fino delicado. e exatamente. E como que você faz para aperfeiçoar essa técnica? Você treina? É um treino em tudo que eu faço. Exato. Né? Então, tem muita gente que me pergunta como é que você criou a habilidade de cirurgia? Eu falo quando eu comecei a lidar com trabalhos manuais. Todo Exato. trabalho manual que eu faço, ele tem alguma correlação com cirurgia, né? Tudo que eu faço Exato. tem relação. Então, eu hoje vendo as pessoas que estão se formando médico veterinário, né? Tem gente que me pergunta, mas o que você acha que eu devo fazer? Primeiro que eu acho que a profissão tem que ser uma paixão,
Sim. Né? Tá apaixonado? É isso que você gosta? Gosta mesmo? Ah, não, eu não sei se eu gosto tanto disso. Então, essa pessoa vai ter um pouco mais Mas aí é que de está, dúvida. voltando na questão alinhado à paixão, você treina também em relação com pessoas. Sim, tem que ter. Isso também é um treinamento. E aprender Porque com as pessoas, né? mas Independente de você quem precisa seja. estar aberto a, porque muitas vezes a gente, numa tentativa ali de se proteger, eu acabo não me abrindo para oportunidade de aprendizado. Então eu fecho um canal que poderia me ajudar e criar uma conexão, de Fazer uma fato. troca, né? Exatamente. Porque a gente se nutre, nós nos nutrimos das relações. Quando você consegue enxergar que existe uma troca de nutrição e não de apenas tirar, isso muda também essa relação, sabe? Muda. Não, muda mesmo. Hoje eu me nutro muito com os cachorros comendo biscoito, brincando no consultório. Eu de fato me divirto, assim. Tem gente que acha que não, mas eu me divirto com o comportamento deles e com o modo como eles lidam comigo dentro do consultório. Mas tem muita gente que suga, é o que você falou. A sensação que dá é que tá saindo aquela energia do corpo. A gente sai até bocejando do consultório. Deixa eu tomar um Sai. café, deixa eu tomar uma água que eu preciso restabelecer algumas energias aqui para continuar o dia. E é assim, né? Tem gente que fala, mas não pode ser assim? Não, não vai ser assim. Se você entrou no Exato. consultório, vai ser assim. Ah, mas e será que eu vou dar conta? Aí é com você. Aí é a sua briga diária com você mesmo. Ela é um processo de autoconhecimento e de assumir a sua escolha, Mas a né? primeira coisa que eu deixo muito claro para as pessoas que me perguntam é: não existe um mundo ideal. Achar que a gente vai passar uma rotina de medicina veterinária com pessoas saudáveis e que, nossa, olha como eu terminei o meu dia lindo, maravilhoso. Não vai Mas isso existir. nem os psicólogos. Os Não psicólogos. vai existir. Mas nem os psicólogos têm essa construção, assim. As relações, elas são complexas. O dia a dia, a nossa rotina, ela é complexa. Sim, E aceitar essa complexidade, ela também nos ajuda a entender que, assim, novamente eu volto para a questão do limite. Até onde eu posso ir e até onde é o meu papel. E até onde eu preciso, sim, aprender mais, me desenvolver mais, mas eu também preciso colocar, falar, olha, aqui você não passa. Aqui não te pertence, sim. né? E Eu- aí isso faz parte do processo de amadurecimento. As pessoas, os veterinários mais é, consolidados em relação ao amadurecimento com o tutor que eu conversei foram os médicos paliativistas. Sim. Eles, de fato, assim, eles para chegar no paliativismo, eles tiveram uma construção interna para depois exteriorizar. É, então, foi interessante assim trazer eles aqui para ouvir deles como que seria. E alguns falaram: "Não, eu não dou meu celular mesmo, não vai falar comigo pelo celular". Outros: "Não, mas espera, eu tô aqui para te ajudar até o fim. Você vai falar comigo no celular". Mesmo dentro do paliativismo, a gente vê posições totalmente diferentes, porque é o Mas é limite de porque cada um. não tem uma fórmula pronta, né? Não tem Isso, uma fórmula pronta. era esse o ponto. Não existe uma fórmula. Não existe. Mas existe um e-book hoje falando um pouco Tem um sobre e-book isso. de estratégias. E aí sim, as estratégias tem, mas a fórmula não. Você não tem que ter isso como uma fórmula. Não existe fórmula. Não, mas você tem estratégias. Sempre estratégias que são adequadas para você. Você tem a Isso. sua individualidade. E aí você tem que ver aquilo que faz sentido para você, né? Porque senão todo médico veterinário seria igual. É. A gente é tudo meio demente, mas enfim, sabe? Psicólogo também. Psicólogo também não é normal. Me fala um pouco sobre o seu e-book, como que a gente acessa, por onde que você vende ele online? E isso, eu vendo ele online. Aí hoje ele tá sendo o lançamento aqui. Ah, é o Ai, eu lançamento. tô muito Ai, que feliz, eu te bonito, que agradeço legal. demais. Então, vai ter o link lá no meu Instagram, já tem o link, você pode acessar. E, gente, pode acessar mesmo, viu? Vai lá Fala pra e câmera já, pra ele já fazer o já pode corte, ó. acessar. Que daí ele já corta e você já põe Sim. na... Já acesse o link lá no meu Instagram. Você vai ter acesso ao seu e-book na hora que você fizer a compra. Ele tá uma página de vendas maravilhosa e não tem nada ali com aqueles gatilhos mentais, não, que você não tá procurando, mas pode ter certeza. Você vai adorar o conteúdo. Muito bom. E é só entrar na sua bio do Instagram, é É isso? só entrar na bio do Instagram, tem o LinkedIn, tem o Ah, que site, tá legal. tudo Tá tudo direitinho. direitinho Tá já. tudo direitinho. Agora é só colocar pra rodar.
Muito bom. É muito longo o livro? Como que é? Não, ele tem poucas páginas com estratégias práticas. Então você vai ter ali figuras que ilustram exatamente qual é a sua necessidade do momento. Você tem estratégias para luto pet, você tem estratégias de autocuidado, você tem estratégias de como lidar ali com os colaboradores, com as pessoas da sua equipe. Então ele é um e-book bem completo. Que interessante. E colocar em prática, sempre prática. Eu não penso muito sempre na teoria, a gente precisa colocar em prática. Que legal. E o lançamento é hoje, então. É hoje. E vai ter desconto para quem estiver pegando o link hoje? Sim, hoje tem desconto de lançamento. Ah, que legal. É especial para você. Que legal. E ele é específico para médicos veterinários. Para médicos veterinários. É o guia que todo médico veterinário deve ler. Devia ler. Deve ler, ele deve ler. Leia. Tem que colocar na faculdade, olha, você vai comprar, quando você entrar na universidade, você já compra e já lê esse compra. guia. E o gestor, ele também, para ele vai ser muito benéfico, porque ali ele vai ter também estratégias de como a equipe pode lidar com situações que podem ser complexas, né? Ele vai traduzindo de uma forma muito simples, uma linguagem bem tranquila de ler. Que interessante. Parabéns pelo lançamento. Obrigada. Você sabe que eu vejo hoje a evolução da medicina veterinária quando a gente vê várias integrações de outras profissões. E, por exemplo, eu trouxe pessoal de gastronomia para fazer comida para pet, tem os psicólogos, tem engenheiros voltados aí para o mercado pet, específico para os pets. Então, assim, a gente vê que a medicina veterinária evoluiu demais. E ela tem um impacto muito grande social hoje, né? Hoje eu acho que o médico veterinário, ele é o futuro médico da família mesmo. Eu acho que é um dos médicos que mais entra dentro da casa da pessoa, ele mais se envolve com a família da pessoa, e não é à toa que é um dos médicos que mais sofre naquele contexto familiar. Exatamente, porque ele é um profissional muito social. Ele é muito social. E isso a gente entende ali por que é tão importante o médico veterinário na sociedade. Porque um dos mercados, quando a gente faz ali uma leitura de mercado de futuro, qual que é o maior desejo das pessoas? É se comunicar com o seu pet. E quem é que vai fazer esse papel? É um médico O veterinário. médico veterinário vai ter que... Eu vou ter que inventar um tradutor. Eles Né? estão. Se você for procurar, assim, quais são as tecnologias do futuro, as pessoas querem muito aqueles microfones que traduzem, assim, mas o médico veterinário, ele tem ali toda a condição de conseguir ajudar o tutor nessa linguagem. Você sabe que você me fez lembrar, eu conversei com essa questão do animal dentro da família e se tornando um indivíduo familiar, criou uma nova relação jurídica do pet Sim. com a família. E isso está criando um rebuliço, porque antigamente não, até hoje o pet ele é um objeto, legalmente. Legalmente falando, ele é um objeto, porque você não tem o direito do pet. Sim. Né? Mas você já tá... Imagina o dia que a pessoa conversar com o pet, ele puder expressar aquilo que ele quer. Sim, mas ele já tem essa construção de ser senciente, né? Senciente. Mas ainda é um objeto, É um juridicamente. objeto. Mas agora tem até jurisprudência de que o pet ele tem direito à herança, ele tem direito à partilha, participar da partilha. Então é o tutor ali que tiver um processo de divórcio, eles podem compartilhar, e inclusive um dos companheiros tem que ajudar financeiramente a condição desse pet. Ele é um filho mesmo ali naquela construção. E para você, essa questão de construir o pet como filho, eu já trouxe várias pessoas aqui e eu gosto de ouvir opiniões divergentes, então assim, pelo que você sente, você acha que identificar um pet como filho é um problema ou não é? Olha, depende. Depende do que o filho representa para a pessoa. Por exemplo, um filho para mim pode representar uma coisa diferente do filho para você. O filho humano. O filho humano. O filho humano. A construção de um filho. Depende. A construção de mãe para mim pode ser diferente da construção de mãe para você. Ah, não. Para mim a construção... Se eu for falar de construção de filho, eu vou te falar do olhar de um pai, de um homem. Construção de uma mãe é totalmente diferente. Então, mas mesmo assim, quando você pensa qual é a representação da minha mãe na minha vida, qual é a representação da sua mãe na sua vida, isso tudo depende. Então, a gente não pode generalizar, né? Sim. A gente não pode generalizar, mas quando você coloca, o pet é um filho, eu falo, tá, mas o que representa esse filho? Às vezes o pet, ele pode ser avó,
Às vezes o pet pode ser mãe, às vezes o pet pode ser sobrinho, Irmão. irmão, a gente nunca sabe, né? Pode ser neto, você não sabe. Não, eu te pergunto sobre essa relação familiar, porque tem muita gente que fala, eu sou pai de pet, eu tenho um filho pet. E isso gera, na criação de sentimentos, de emoções, uma expectativa dentro do que você espera naquela relação. Sim, Né? Então, por exemplo, na minha rotina eu recebo um casal jovem que está tendo um pet como filho, né? Assim, recebe bem como filho. E é muito interessante que depois que eles engravidam ou que eles passam por uma experiência de um filho biológico, sim, humano, o posicionamento do pet muda também dentro da família. Não que ele deixa de ser pet, não é isso. Ele muda a relação com os pais, né? Porque o sim. foco de atenção, ele muda também. Por isso que eu te pergunto do que é. Porque você falou, mas o que eu sinto como filho é diferente do que você sente como Mas filho. aí a gente pensa, por exemplo, em filhos humanos. Se for, você tem um filho mais velho, sei lá, você tem o primeiro filho. Você criou ele de uma determinada maneira. E aí depois de, sei, 2, 3, um ano, até Tive 5 outro. anos, você teve outro filho. Esse filho, ele não vai ter a mesma relação do primeiro filho. Nenhuma, é totalmente diferente. Exato. E aí você vai ter que ir entendendo também como que fica essa relação ali. Às vezes, o animal, o pet, ele é menos negligenciado que um filho humano. Sim. Ou eu acho que às vezes até o contrário. O filho humano ele é mais negligenciado do que o pet. O pet ele Isso. recebe mais atenção. Mas o que eu estava te perguntando é sobre a expectativa das pessoas. Muitas vezes elas As pegam o pessoas, pet. elas têm expectativas sobre tudo. Elas têm, Elas são muito elas, altas, né? elas têm expectativas sobre tudo, mas elas humanizam muito um ser vivo ali que dá características que não é dele, não é. Isso é muito uma projeção do animal. Às vezes, assim, vem pessoas pra mim, elas comentam, não, mas porque ele sabe tudo, porque aí eu fico assim. É. Ah, porque ele entende, ele faz isso e ele fez aquilo e não sei o que, ele é teimoso. Aí eu, Então, né? mas o que você acha disso? Você passa a ler emoções e reações humanas dentro de um cachorro, dentro de um pet? Ou não? São Você. reações do cão que a gente está humanizando A de gente tá forma assim, interpretando. interpretando de forma humana. Interpretando. Você não sabe de fato o que é que tá acontecendo ali. Às vezes a Melissa fica olhando pra mim e eu fico olhando pra ela e eu não faço a menor ideia do que ela tá pensando. Quantos anos tem a Melissa? A Desculpa. Melissa tem 10. 10 anos. Mas eu tô imaginando que ela tá esperando que eu dê comida pra ela. Então, na minha cabeça é sempre assim. Ela olha, senta e olha, porque ela quer alguma comida, entendeu? Pra mim é isso. Entendi. A Melissa, ela te ganhou pela comida. A vida dela é comida. Ela deve ser gordinha, então. Não, ela é Não é super. magrinha? Melissa, ela é fitness, ela corre, ela corre muito, assim. Você fala, Que gente do legal. céu. Ela é uma bichinha que, assim, ela tem uma energia muito alta, né? Até a nutróloga dela fala, ai, ela é modelo, ela é Ela é modelo. modelo, é ótimo. Ela é modelo fitness. Mas ela tem essa característica, assim, ela é bem agitada, mas ela gosta de comer. Mas eu também, eu gosto de comer. Ah, eu Então, também, né? Que eu não posso comer tudo que eu gosto. eu também não posso, então. Então a gente fica quieto. Mas é Os isso. únicos que podem comer tudo que gostam é cachorro. Nossa, como eles comem bem, né? A gente acaba oferecendo. Você falou eu olho pra ela, ela quer comer. Você sabe que a relação humana com o animal, ela tá muito voltada pela alimentação, Sim. né? A dor meu animal tá sofrendo, então eu vou dar alguma coisa pra ele comer. Então, isso é uma ilusão, né? Totalmente, É uma ilusão. ilusão. Não, mas o pet ele interpreta que, poxa, ganhei um negócio aqui, Sim. vamos voltar para aquela situação, porque quando eu chegar naquela situação eu volto a ganhar comida. Então, Sim. ele é condicionado, né? Ele é condicionado. E aí acaba que os animais são tudo gordinho hoje, tudo... Então, eu participei de um livro que chama Obesidade em Animais de Companhia. E aí justamente fala sobre essa relação com os tutores. Porque já teve um caso uma vez que eu acompanhei que os tutores resgataram um pug e o pug estava super debilitado, tal, veio ali de uma situação bem complexa. O que eles fizeram? Começaram a entuchar comida no bichinho, entuchou comida. McDonald's. Nem sei o que eles davam lá pro cachorro. Mas aí o cachorro começou a ficar super obeso, né? E aí, qual que era o desafio dos médicos veterinários? De que, assim, ele precisava fazer uma dieta, o cachorrinho.
E aí, qual que era o desafio em relação aos tutores? Eles falavam assim, não, mas ele não pode passar fome. Ele sofreu, é. Ele sofreu. E aí entra novamente a questão: passado, presente e futuro. Passado, ele sofreu. Presente, ele está ótimo. Ele não está sofrendo. Muito pelo contrário, ele precisa emagrecer. Porque aí sim ele vai entrar em sofrimento. Então você tem que sempre adequar a situação. Vamos pensar no presente? Super entendo o seu passado. Honra o seu passado. Vamos prestar atenção no presente. Ah, eu queria você do meu lado nas consultas. Olha, eu vou te falar, no meu dia a dia... Mas pode usar essa palavra. Honra o seu passado, mas vamos pensar no presente. Eu acho que eu vou colocar uma câmera assim no consultório e vou falar assim... Juliana, assiste aí a consulta. Você faz pode ser online mesmo. Sim. Vamos fazer ali uma troca. Uma troca, porque é muito engraçado. Hoje, 80% dos pets que a gente atende são obesos. E eu entendo, é um momento social que a nossa população está passando junto com os pets, porque a gente tem essa questão da afeição relacionada à comida. Sim. Então, coitado, ele sofre, eu vou dar comida e a partir do momento que ele come bem ou tudo que ele quer, ele não sofre. E não é bem assim, a gente sabe que muitas vezes o pet come de forma compulsiva, de forma às vezes até aleatória, ou de forma porque ele acha que se ele comer ele está te trazendo até um bem-estar, porque Sim. você está me dando, então eu vou te comer, ó que legal. Então, mas aí é também uma projeção da própria pessoa. Da pessoa, Quantas pessoas fazem com isso? certeza. Elas vão lá assim, eu tive um dia muito difícil hoje, eu mereço um bolo inteiro. Um vinho, vai. É que eu não bebo nem como doce, mas tudo bem. Eu mereço uma garrafa de vinho. Eu mereço. É que mulher é mais doce, né? Aquela coisa assim. Vamos pro bolo. Vamos pro bolo. Eu mereço ou um hambúrguer, ou uma pizza, ou. Mas, gente, isso daí não é merecimento. Isso daí, o que você quer? Você quer um conforto, você quer um abraço. Você quer uma troca, poxa, eu quero conversar sobre o que pegou pra mim hoje, sabe? Eu quero descomprimir, porque a questão da bebida é que a bebida relaxa, né? É que eu tenho alergia, então... Alergia a vinho? A bebida, eu não bebo, né? Bebida alcoólica. O japonês tem a questão da enzima lá, né? Sim, se bebe então, eu não bebo. Cai. Mas tem a questão do relaxar. Mas no final de tudo, o que você quer? Você quer relaxar. Sim. E aí tem essa questão da alimentação, e aí acho que o pet vai relaxar se ele comer ali, mas ele não relaxa não. Não, ele fica mais ativo ainda, Exatamente. Ele quer mais coisa, quer comer mais, raspa a porta da cozinha, vai na geladeira, se deixar ele abre a geladeira e come tudo que tem dentro. Pois é, eles abrem a geladeira. Abrem e são meio compulsivos. Bom, muito, 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 muito obrigado. Eu queria falar do seu livro novamente, pra gente terminar. Sim. Então tá em promoção. Tá em promoção o livro. Pode acessar, que ele tá lá bonitinho pra você. E a promoção de lançamento aqui no Vetincast. Olha que legal, hein? Chique, hein? A gente tá liberando. Você viu, Bruno? Grava essa aí, ó. A gente tá lançando um livro junto com a doutora aqui. Muito legal. Momentos importantes. Queria te agradecer pela presença. De fato, eu acho que a gente conseguiu dar uma volta, pelo menos dentro daquilo que faz o médico veterinário sofrer muito no dia a dia. Sim. Eu acho que ter hoje profissionais da área da saúde mental, com olhares para o médico veterinário, faz uma grande diferença para o profissional, porque eu acho que quem está a campo, quem está trabalhando, principalmente na área de pequenos hoje, a medicina veterinária é muito ampla, a gente tem vários segmentos, mas a gente conversa muito com pessoas que estão, pelo menos na minha área, dentro de hospitais, dentro de clínicas, atendendo a domicílio, lidando com pessoas no dia a dia, principalmente Sim. pessoas que precisam desse acolhimento, que é o que você passou na sua vida, por isso que você foi buscar isso. Então, dando essa volta, tentando identificar possíveis processos que a gente tem no nosso dia a dia que faz a gente chegar num esgotamento mental, num esgotamento físico, no esgotamento de alma, né? Que tudo sai da gente. É um esgotamento espiritual, né? A gente, hoje a nossa cultura está tão pouco desenvolvida pro lado espiritual que a gente fala muitas vezes alma, espírito. As pessoas ninguém se importa mais. A gente discute muito pouco sobre esse lado espiritual. Mas o médico veterinário é um profissional que precisa. Ele Sim. precisa de um hobby, ele precisa de um tempo para ele mesmo. Ele precisa de pequenos rituais no dia a dia que vão fazer ele se desconectar, muitas vezes, daquela pressão, né, dos tutores, dos pets, ou até mesmo
das derrotas do dia a dia, porque uma das coisas mais difíceis para o médico veterinário é quando a gente perde um paciente e a gente recebe a culpa disso, Sim. né? Porque como se a gente estivesse ali naquele momento trabalhando ou ter feito tudo o que a gente fez até aquele momento para ter sucesso e a pessoa acha que a gente não quis ter o sucesso. Que a gente Ele não tem se, um reconhecimento, né? a gente não se Do empenhou o esforço. suficiente para ter o sucesso. Então, é de fato muito frustrante, mas eu acho que dentro da nossa profissão a gente tem que saber esses pequenos gatilhos, que na verdade não são tão pequenos assim, porque se você souber aplicar do jeito certo, e principalmente lendo o e-book dela, tá, gente? Porque é importante a gente ter uma literatura sobre o assunto, e para quem quer evoluir nisso, e para quem tá aí, você tá assistindo, putz, eu tô me sentindo nesse momento da vida em que eu tô apertado, me sinto pressionado com essa vida que parece que não vai acabar nunca. Às vezes é interessante você entrar numa literatura voltada sobre o assunto e também conversar com pessoas que estão na área, né? Pessoas veterinárias que já estão um pouco mais velhas. Até assim, me coloco até aberto. Sim, Às vezes pedir uma tem orientação, pessoal, né? tem gente que às vezes pede orientação mesmo. Tem vários médicos veterinários que me mandam no Instagram: pô, professor, eu vi que você falou tal coisa, o que você acha que eu devo fazer? Ou como que você acha que eu devo fazer? Eu, na medida do possível, sempre respondo. É difícil eu não responder. Mas sempre conversem, sempre busquem, porque é uma profissão difícil. É uma profissão Sim. que, ao mesmo tempo, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Salvar a vida de animais, para mim, não tem nada mais na vida que eu faria, né, dessa forma. Mas eu acho que tem que ficar registrado que é uma profissão que sofre muito. Sim, por isso que é fundamental essa junção da psicologia com a medicina veterinária, porque a psicologia ela pode colaborar muito com o médico veterinário, com as estratégias certas, com o acolhimento, apoio, suporte certo, Sim. e a gente só tem a crescer, né? Somos humanos, lidamos com seres humanos. E o processo agora de educação do tutor também é muito importante. Sim. A gente precisa... Uma vez eu estava na Europa, eu entrei num pub na Inglaterra, e aí tinha um pitbull, assim, sentado do lado de uma mesa. Eu olhei e falei, nossa, faz quanto tempo que eu não vejo cachorro? Eu olhei assim, aí o cachorro sério olhou pra mim, tipo, encosta em mim. Eu não te conheço. Sim. E aí no Brasil você entra num restaurante que tem um cachorro, o cachorro já pula na pessoa, já... A educação de uma família que tem cachorro, ela precisa ser estudada também. As pessoas que querem ter um cachorro, elas têm que saber como lidar com isso e evoluir como sociedade. Tem que saber essa condução adequada, né? É isso. Doutora Sato, obrigado pela Eu que participação. agradeço. Foi um super prazer e parabéns pelo seu e-book. Muito obrigada. Pessoal, quem quiser, eu não consegui ler, eu ia baixar para ler antes o e-book dela, não consegui. Tô tendo uma semana super corrida. Estou no meio do turbilhão aí. É engraçado que em fevereiro foi um mês parado e março está sendo um mês... Março não, abril está sendo... Fevereiro e março foram parados e abril está sendo assim infernal de trabalho. É muito trabalho. Então, doutora, obrigado pela participação. Foi um super prazer te conhecer, conversar um pouco com você e trazer aí para o nosso público informações super valiosas sobre como ter um dia a dia mais leve e com maior bem-estar para a gente não entrar nessa bola de neve que é o burnout. Eu que agradeço, muito obrigada, agradeço a todos e contem comigo. O que você precisar, pode contar, porque você não está mais sozinha. Obrigada, Renato. Só para deixar o seu perfil. Meu perfil é Ju Sato Psicóloga. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo VetinCast aí com vocês.